Voltamos. Já estamos de volta. Foi rapidinho. Professor, eu posso ler aqui uma poesia que enviaram pra gente no direct? Claro, faz favor. O professor Edson mandou uma poesia sobre o programa das mulheres. Mulher que caminha em luz carrega no peito um altar. Na fé encontra força, na harmonia aprende a amar. É o vento manso e rocha firme, é a oração que vive e guia. Onde passa, semeia paz e transforma sombra em poesia. Que linda, né? Muito, parabéns, muito legal. Muito obrigado. Vamos às perguntas, professor? Vamos lá. Por que foi a mulher Eva, em Gênesis, nas escrituras sagradas, que propiciou a traição a Deus, provocando a expulsão do paraíso? Que interessante, né? É legal essa pergunta porque coloca em xeque e fala assim, pô, desde os tempos antigos, desde Gênesis, criou-se essa figura da traição. Não é traição da mulher? Até poderíamos, porque isso nós vamos ter que fazer uma interpretação filosófica, porque essa construção de Gênesis, ela é realmente filosófica. Deus não criou um homem e uma mulher para povoar o planeta Terra. Mas isso são assuntos para outro programa. O que a gente quer interpretar é a respeito da pergunta, por que a mulher? Essa situação de querer colocar como uma sedução. Como sedução não é uma sedução sexual, que isso não havia necessidade de ser, dentro desses aspectos filosóficos, de apenas um homem e uma mulher. É a sedução de ser mais, a sedução de ser a que descobriu, a de que avança nas suas pesquisas, de querer experimentar coisas da mulher moderna e que, ao longo de toda a sua história, teve os seus méritos. Mulheres que foram, a história aponta de mulheres que foram oprimidas, mulheres que foram freadas, quer seja pelos seus pais, quer sejam pelos seus maridos, e avançaram. Ou seja, usando aí então o termo com aspas, traíram os seus pais ou os seus maridos na história e avançaram para pesquisar, para descobrir. É assim que se caracteriza filosoficamente essa ideia de ser Eva quem traiu a Deus. Por que trair a Deus? Deus não se trai. A gente pensa essa situação, né? De que eu sinto muito, mas eu vou ter que trair fulano. Conversa. Você não trai fulano, você se trai. Você se machuca, você se ofende. Você não trai o outro. Imagina se Deus irá se sentir traído, se irá se ferir com qualquer uma de suas criaturas. Deus nos ama incondicionalmente. Nós podemos fazer o que quisermos, tanto que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não se ofende com a gente. Deus, se nós errarmos, Deus espera o tempo que for até que a gente se corrija. Mas voltando a esse caso filosófico e de Gênesis, Eva queria descobrir esta proibição, que serão expulsos do paraíso. Qual é o paraíso?
Se o universo é um só, é um todo, feito para Adão e Eva, então isso é um paraíso, expulsá-lo dali para ir para onde? Então existe vida de um outro lado, e isso que Eva quer então descobrir, que ela quer pesquisar, e que isso então que os homens denominaram ser uma traição a Deus? Porque se Deus é onipresente, onisciente, ele sabia o que Eva iria fazer. Essa situação da serpente, qual é a figura da serpente? A serpente que está seduzindo, então é o mal que nos convida a fazer aquilo para nos testar, para ver se nós somos firmes nas nossas decisões. Então aí há um paradoxo, para que a gente possa mergulhar na filosofia, na ciência e na religião, para que a gente possa descobrir as entrelinhas de Gênese para podermos avançar. Assim como Eva, que foi comer o fruto, chamado fruto proibido, para saber o que existiria além do paraíso. Porque eles tinham tudo. Se fosse uma traição com Adão, não, porque não existia motivo pelo qual. E trair Deus, Deus não fica traído. É isso? Isso mesmo, professor. Podemos seguir? Sim. Agora vem uma pergunta. Ela já tinha feito esse tempo atrás, mas a gente estava juntando para fazer um programa sobre as mulheres. É da Marta. Ela pergunta assim: é verdade que Judas Iscariote veio como mulher em outra reencarnação para se resgatar, professor? É verdade. Mais uma situação de veio como mulher. Poderia ter vindo como homem, mas assim Judas Iscariote escolheu para a sua última reencarnação no planeta Terra. Ele, depois que ele se suicida, naquele episódio em que ele recebe as moedas dos fariseus junto com os soldados romanos para poder beijar a face de Jesus, para que eles então identificassem e prendessem Jesus, ele, depois de vendo tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sai correndo e se enforca. E Jesus pede, antes de desencarnar, Jesus pede que os anjos que estavam assistindo de perto, para que providenciassem o socorro ao amigo. Ou seja, Jesus não se sentiu traído. Jesus tem Judas Iscariote como um amigo e pediu aos anjos que fossem assisti-lo, que fossem socorrê-lo, que fossem encaminhá-lo. E depois Judas Iscariotes fica num vai e vem das reencarnações para ir se burilando, para ir se melhorando. E pela derradeira reencarnação no planeta Terra, ele vem como uma mulher e que se lança como uma guerreira, como um soldado, para depois ser traído por aqueles que colocaram ela na vanguarda de um batalhão e para depois, então, matá-la. Que é o resgate. Eu preciso me colocar no lugar do outro,
o que eu causei mal. Então, Joana d'Arc, ela tem uma habilidade bastante de guerreira, de que gostaria, Judas Iscariotes gostaria que Jesus fosse o guerreiro de espada, fosse aquele que viesse num cavalo, não num burrico, que viesse num cavalo portador de uma espada, com a força e os poderes que ele tinha, para destruir os soldados de Roma, para matar, para... Não era esse o propósito, ele não tinha compreendido bem. Então, ele empunha a espada, vai à luta como à frente de batalhões franceses e depois é traído pelos irmãos, ou seja, traiu Jesus, assim ficou na sua consciência de que ele traiu o mestre, então ele foi traído pelos seus dirigentes dos batalhões e depois queimado na fogueira. É um linguajar vulgar que faz assim, aqui se faz, aqui se paga. É um linguajar vulgar, mas empírico, o entendimento empírico dos entendimentos de que nós temos que realmente nos segurarmos, nos policiarmos, nos burilarmos para não fazer ao mal a ninguém. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei de causas e efeitos. Ok? Ok. Muitas vezes nos é perguntado se reencarnar como mulher é sempre uma prova, né, na nossa vida, porque a mulher, ela tem um filho, ela tem mais preocupações, em muitos casos sofre bastante, né? Mas nem tudo é prova na vida da mulher. Depende, às vezes, da maneira que você vê a vida que você vive. A mulher sábia, ela edifica o lar, ela traz a harmonia, ela traz o conforto, o acalento. A gente conhece várias mulheres missionárias mesmo. Eu vou citar a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e muitas outras que fizeram frente a trabalhos humanitários maravilhosos e continuam fazendo. Então, ser mulher é maravilhoso. E certa feita nós lemos num livro, não é, professor, sobre a grandeza da mãe, da profissão mãe, ser uma enfermeira, professora de criança pequenininha. Nesse livro que nós lemos, ele fala que a professora, a enfermeira e a mãe têm ônus ora, né, na espiritualidade, pelo seu empenho amoroso. Quando você faz com amor, tudo que você faz com amor, você recebe com amor. Então, nós, mulheres, temos um papel grande, amoroso, para fazer com todo mundo que nos cerca. Não é mesmo, professor? A mulher tem essa sublimação. Quando você disse de ter filhos, aí entra uma simbiose com o Criador. Poder gerar a vida com o nosso Pai Celestial. Trazer a luz. Gerar nas suas entranhas. Quando o espermatozoide adentra no óvulo, uma luz se acende. Por isso, essa grandeza que vai se formando. É assim, coisas fantásticas, como é bela a criação. Tanto
gerada no útero, pelo útero de uma mulher, como a criação divina. Mas o horário, ele nos trai, porque já chegamos ao final do nosso programa. E aqui queremos dizer que rogamos ao Mestre Jesus que abençoe a todos vocês, nossos telespectadores, e que essas bênçãos se multipliquem para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o mundo inteiro. Muita paz. Muita paz, que assim seja.